Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou Gustavo Eugênio do CGE Consultoria e Estudos Jurídicos e hoje eu estou aqui para dar a vocês algumas dicas muito importantes para você, estudante, que vai fazer a prova do OAB, geralmente a primeira fase da prova do OAB. Mas antes de mais nada, pessoal, eu peço que vocês acionem o sino de notificações para que o YouTube perceba que você tem interesse em continuar recebendo esses vídeos. Peço que você dê um like e compartilhe esse vídeo para que outras pessoas também tenham acesso ao conteúdo de direito do trabalho e processo do trabalho. Meus amigos e minhas amigas, como vocês bem sabem, nos vídeos passados eu dei algumas dicas das questões que mais caem na prova da OAB, na primeira fase ou na segunda fase. Mas também existem outras questões que elas caem, mas elas não têm caído com tanta frequência. Por que as questões passadas dos vídeos que eu conversei com vocês, eu considerei elas mais importantes? Porque no nosso dia a dia, muita coisa se altera, muita coisa muda e o examinador da banca do OAB, ele segue aquele parâmetro e ele gosta daquelas novidades. Por exemplo, percebi que muitas questões da primeira e da segunda fase tiveram relação com a reforma trabalhista de 2017. Então, eu não poderia deixar de colocar esse conteúdo para vocês ligado à reforma trabalhista. Também, após a pandemia do Covid-19, que aconteceu em 2020, muita informação ligada a home office, a teletrabalho. Então, outro tipo de questão que não pode passar batido. Então, perceba que existe aquele grupo de questões que tem caído e é só você pegar as últimas, por exemplo, 10 provas do OAB, você vai perceber que tem questões que têm caído quase todas as provas. E essas são as mais, essas são as questões que você, se você não tiver tempo, você tem que partir para elas. Porque o examinador, ele vai direto ali e nem sempre você tem tempo de estudar todo o conteúdo. Mas tem um outro lado que eu preciso passar para vocês. Como eu sempre digo para vocês, o examinador da banca, ele sempre tem vantagem e ele sempre está na frente. Às vezes parece, eu quando fazia a prova de OAB e não estava passando de primeira, a impressão que dava é que eu rodava, estudava as questões da prova passada e ele fazia questões na próxima prova, outras questões. Aí depois eu estudava aquelas questões, ele fazia outras questões. Parece que você fica rodando. E por que disso, meus amigos? É porque o conteúdo de direito do trabalho, processo do trabalho, ele é muito extenso. É lógico que chega uma hora que não tem mais o que ele perguntar. Para você já vai conseguir saber tudo. Mas até isso acontecer, você tem que estudar de forma prática e objetiva. E existem questões que, por mais que não tenha caído na prova passada, ou em outra prova, ou de repente não caia nem na próxima, não tem como a gente saber, é aquele tipo de questão clássica. Existem questões clássicas em todas as matérias. E acaba que o que acontece? Vez ou outra elas caem. Ela pode não ter caído na outra, mas pode cair nessa prova de agora. Ela pode não cair na próxima, mas caiu na prova de hoje. Então você tem que conhecer, porque é aquele tipo de questão que não é difícil, é simples e são essas questões que os candidatos às vezes erram. Às vezes eles se preocupam com novidade, eles se preocupam com questões mais recentes, temas mais recentes e eles negligenciam o básico, o óbvio. E o básico, ele jamais poderá ser negligenciado, meus amigos e minhas amigas. Existem certas questões que você tem que acertar de olhos fechados.
E são essas questões que eu quero conversar com vocês, são essas dicas daquele grupo de questões que você sempre tem que saber. E eu vou começar hoje conversando com vocês sobre contrato de trabalho. E ao conversar sobre contrato de trabalho, eu já vou direto para o artigo 443 da CLT, pessoal. Quando você for estudar contrato de trabalho, você vai começar ali a partir do artigo 442, que vai dar uma certa conceituação ali. É legal você estudar. Mas um dos artigos mais importantes da CLT sempre será o artigo 443, que ele destrincha ali para você algumas características do contrato de trabalho. E esse artigo, por que esse artigo é importante? Porque ele tem várias possibilidades de questão, seja de primeira fase ou de segunda fase. Ele pode perguntar se é tácito ou expresso, se é verbal ou escrito, se é determinado ou indeterminado. Ele pode fazer uma miscelânea ali, ele pode misturar algumas informações. Você sabe muito bem que o examinador ele adora isso. Ele começa a fazer que ele copia e cola e vai falando que o contrato de trabalho ele é tácito, ou aí, em vez de falar expresso, ele fala uma outra coisa. Aí você, se você não tiver decorado, gravado isso na sua cabeça, você olha para aquele enunciado, você percebe que ele é parecido com alguma coisa ali, e às vezes você está na dúvida e marca aquela questão, mas ele tirou uma palavra ou botou uma palavra ali, fez uma pegadinha ali e te pegou no contrapé. Essas cascas de banana você não pode dar mole. E olha só, vamos lá. O contrato de trabalho, primeiramente, ele pode ser tácito ou expresso. O que o legislador ele quis dizer com isso? Deixa eu dar dois exemplos, um exemplo de tácito e um exemplo de expresso. Digamos, às vezes nós vendo no dia a dia, a gente percebe muitas coisas. Eu recentemente, meus amigos, eu me mudei e, logicamente, isso aqui não é Estados Unidos, a gente não faz a nossa própria mudança, né? Então a gente contrata uma empresa, uma transportadora, uma empresa de mudança. E é comum, às vezes, que aquela empresa tenha alguns funcionários já fixos, mas às vezes entra um ou outro funcionário que faz um bico ali, às vezes ele já trabalha um tempo, mas ele pode fazer um bico. E olha só o que eu vi quando eu me mudei no início do ano. Quando essa empresa de mudança fez a mudança do meu apartamento para o próximo, para o atual, ela já estava lá no novo apartamento. E no outro prédio, no mesmo dia, também tinha uma empresa de mudança fazendo uma mudança. Quando terminou a mudança de lá, um funcionário conhecia o outro daqui, né, da empresa que eu tinha contratado. E ele terminou a mudança de lá e veio ajudar aqui. Tudo bem, tudo certo, né? Mas olha só o que pode acontecer. O que seria um contrato tácito? Tem um motorista lá, dono da empresa, da empresa de mudança que eu contratei. Se esse funcionário que estava lá, se esse cara que estava lá na outra mudança, ele veio para cá, chegou, conversou com o colega dele lá, pô, e aí, posso ajudar aí? Ele, tá, entra aí. Ele vai pegar o material, vai pegar os móveis, vai começar a ajudar. Aí o dono da empresa de mudança que eu contratei, olha, não fala nada. Até pensa assim, pô, mais uma pessoa aí para ajudar, tá ótimo. Aí ele começa a fazer, vai fazendo mudança, vai subindo para o apartamento. Isso pode acontecer só naquele dia. No meu caso, por acaso, a mudança foi de 2 dias, porque ficou tarde. Aí no dia seguinte, esse cara de novo, ele continuou comparecendo e continuou lá fazendo mudança. Digamos que nesse caso, no primeiro dia, o dono da empresa de mudança que eu contratei, ele não falou nada. No segundo dia ele foi de novo, marcou com os amigos dele lá, ele foi de novo, continuou recebendo e não falou nada. Aí termina a mudança, o cara vai falar, obviamente, ô meu amigo, tudo bem? Terminou a mudança aí,
te ajudei, pode pagar o valor aí, o cara vai pagar. É provável que o dono da empresa de mudança pague, porque isso foi um contrato tácito, é o famoso quem cala consente. O dono da empresa de mudança, ele poderia muito bem falar: olha só, amigão, não precisa trabalhar não, que eu já tenho 3 pessoas suficientes aqui e não tenho como te pagar. No caso, ele olhou, viu, deixou trabalhando. É o famoso quem cala consente. Agora, no contrato de trabalho expresso, poderíamos dar o mesmo exemplo. Ele terminou a mudança lá da outra empresa de mudança, atravessou a rua, conversou com o colega dele lá, e o colega falou assim: seu fulano, isso aqui é o meu amigo, ele estava naquela empresa de mudança aqui, já conheço ele, ele é gente boa, ele trabalha, ele é forte, ele pode trabalhar aqui. Aí o dono da empresa de mudança vai lá e fala: oi fulano, tudo bem? Você é bom, você conhece, você sabe como é que é o trabalho aqui? Ó, eu pago X, ó, pago 30 por dia, pago 50 por dia. Quer trabalhar? Sim, quero trabalhar. Tudo bem. Foi negociado ali, foi expresso. Um olhou no olho do outro, conversaram de forma expressa. Perceberam essa diferença do tácito para o expresso? Pois bem, é essa a diferença. Além disso, além dessa característica de tácito ou expresso, meus amigos, o contrato de trabalho ele pode ser verbal ou por escrito. Esse exemplo que eu dei para vocês, agora do expresso, também a gente pode pegar essa característica do verbal. O rapaz lá da outra empresa de transporte atravessou a rua, falou com o dono da empresa, eles negociaram: ó, por dia eu vou precisar fazer essa mudança hoje e amanhã. Por dia eu te pago R$50, provavelmente amanhã eu vou querer que você chegue 8 horas lá no outro local. Provavelmente vai se encerrar às 17, 18 horas, não sei a hora com exatidão, mas te pago R$50. Tudo foi conversado de forma expressa e de forma verbal. E, além de verbal, pode ser escrito. Nesse caso, do pessoal da mudança, não é comum que tenha um contrato escrito. Aí eu vou te dar aquele exemplo que você já deve ter passado, meus amigos e minhas amigas. Vocês foram contratados no escritório, foram contratados em uma empresa, você foi lá no RH, foi no recrutamento e seleção, você fez a entrevista, depois de dado o ok, você vai lá no RH e vai assinar aquele documento escrito chamado ou contrato de trabalho ou contrato de experiência, depende da empresa. Tem empresa que te entrega por escrito o contrato de experiência e outras empresas já te entregam por escrito o contrato de trabalho. Esse é o contrato escrito. Perceba que tem a diferença do verbal e do escrito. Não tem problema, o legislador ele deu essas duas opções, foi como eu já disse para vocês, ele não exigiu formalidade. Você percebe que o contrato de trabalho ele pode ser informal, porque o mais importante para o legislador é o ser humano trabalhar e ter condições de subsistência. Além disso, meus amigos, também temos o contrato de trabalho indeterminado e determinado. Preciso deixar claro aqui para vocês, pessoal, que em regra, a regra é a seguinte: o contrato de trabalho ele sempre será indeterminado. Por essa razão, quando você assina um contrato de experiência, quando você está em experiência, após ultrapassados aqueles 90 dias, a empresa ela tem a seguinte opção: se ela não quiser que você continue trabalhando, ela já vai te avisar,
Ainda que você tenha assinado contrato de experiência ou contrato de trabalho, não faz diferença, você já está fazendo aquela experiência, isso é apenas uma questão de nomenclatura. E o que vai acontecer? Se ele não quiser que você continue, quando chegar no 90º dia, ele vai te chamar e vai encerrar. Vai encerrar ali o contrato de trabalho, a experiência. Agora, se ultrapassados os 90 dias, ninguém te chamou, no dia seguinte, automaticamente, esse contrato de trabalho, ele já vira contrato de trabalho indeterminado. Então, essa é a regra. O legislador, ele quer que o contrato de trabalho seja indeterminado, como forma de segurança para o trabalhador e forma de segurança para a sociedade. O contrato de trabalho ele pode ser determinado, mas também o contrato de trabalho ele pode ser determinado, porque existem algumas hipóteses, algumas situações que a empresa ela não necessite de um trabalhador por tempo muito longo e ela, preenchendo os requisitos, ela pode realizar um contrato de trabalho determinado. Temos vários exemplos, temos contrato de experiência, essa é uma das possibilidades. Aquela situação lá do final do ano, quando tem funcionário que é contratado para suprir aquela demanda do Natal, ou na época da Páscoa, ou situações excepcionais. Nós iremos falar mais para frente sobre as espécies de contrato de trabalho determinado, mas esses são alguns exemplos de contrato de trabalho determinado. Tudo bem, meus amigos? Eu espero que vocês tenham gostado desse tema, gostado desse vídeo. Peço que vocês dêem um like, compartilhem e eu desejo a vocês um grande abraço e até a próxima.